Boa tarde, eu sou o discente Bruno dos Reis Miranda. Atualmente eu curso o 8º período do curso de Letras na UEMA Campus Balsas. O meu trabalho ele é intitulado Aprendizagem em Língua Portuguesa com Alunos Autistas, Desafios e Possibilidades em uma Escola Pública Municipal de Balsas. A minha orientadora foi a professora doutora Ana Patrícia Samartins. Como introdução, nós temos uma breve justificativa do que faz, do que motivou, né, a escolha desse tema. Então, primeiro, a gente tem uma definição dada pela Organização Mundial da Saúde em 2014 sobre o que é o TEA, que é um transtorno que impacta o comportamento social e comunicação e faz com que esse indivíduo tenha interesses repetitivos desde a infância até a vida adulta. Além disso, no contexto mais educacional, é importante a gente falar que esses alunos, eles estão aumentando cada vez mais, principalmente na rede pública de nosso país. Em 2022, o censo do INEP, né, Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira, já apontava cerca de 429 mil alunos autistas matriculados nas escolas públicas do nosso país, desde o ensino fundamental ao médio. Essa pesquisa ela foi motivada tanto pela minha experiência pessoal, né, de conviver com o meu irmão portador do autismo, e também na graduação de letras Campus Balsas, do que aprendi aqui, né? E posição no grupo de pesquisadores multiletramentos em língua portuguesa. A pergunta que norteou essa pesquisa, né? Quais são os desafios no âmbito do processo de ensino-aprendizagem em língua portuguesa de alunos autistas em uma escola da rede pública da cidade de Balsas? A partir dessa pergunta, foi traçado alguns objetivos, sendo geral, analisar, né, esses desafios e possibilidades, o que pode ser feito, quais são as lacunas no processo de ensino e aprendizagem de língua materna de alunos autistas em uma escola pública da cidade de Balsas. Os objetivos específicos: investigar a literatura acadêmica sobre o tema, identificar quais são esses desafios, né, principalmente que os professores, sobretudo os professores enfrentam, os professores de português, né? Averiguar quais são as principais estratégias didáticas desenvolvidas por professores de língua portuguesa e propor estratégias didáticas ao ensino, à aprendizagem de língua portuguesa com alunos autistas. Como referencial teórico, mais uma vez, trouxe uma referência sobre o que é esse transtorno, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que se caracteriza na dificuldade da comunicação e interação social e comportamentos e interesses repetitivos, né? Então, a partir desses estudos, né, que já existe, hoje em dia já se fala que o autista ele tem um mundo próprio, que ele enxerga o mundo de uma forma diferente de uma pessoa neurotípica, né? Então, ele foca muito mais nos próprios interesses, né, naquilo que apetece a atenção dele do que aquilo que não apetece. Então, nós, como os professores, temos que saber a maneira certa de cativá-los. Então, para Cola et al., os indivíduos com TEA possuem uma percepção sensorial diferente de outros indivíduos, apresentando uma hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Além disso, no geral, os aspectos desses alunos dentro da sala de aula, a gente precisa aprender como acolhê-los, a gente precisa entender os limites que eles têm, a gente precisa entender como estar na pele desses alunos. Por quê? Porque são pessoas que têm uma sensibilidade mais que perpassa limites, né? Ou é uma sensibilidade exacerbada a barulho, a toque, ou é uma sensibilidade muito baixa. Então, de todo modo, esse aluno ele vai se ver acuado, incomodado com algumas dinâmicas que estão aí perpassando anos e anos dentro da sala de aula. Aqui nós trouxemos um pouco da legislação, né?
com a Lei 2.764 de 2012, que determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, ou seja, ela tem os direitos assegurados, assim como uma pessoa com deficiência auditiva, a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência física motora. Então, o autista também tem os direitos. E hoje em dia tem mais uma conquista interessante, que é a questão do cordãozinho. Porque o que acontece? O autismo ele é considerado uma deficiência não visível, né? Não me recordo se esse é o termo correto, mas o que isso significa? Significa que, dependendo do grau do autismo, se você olhar para a pessoa, você não vai saber dizer se ela é autista ou não, entendeu? Então, o cordãozinho serve para identificar e assegurar os direitos desse autista, né? E como decreto mais recente, né, a gente teve o decreto de 11.370, em 1º de janeiro de 2023. Esse decreto, ele revoga a Política Nacional da Educação Especial, que tinha como lema, né, equitativa e inclusive aprendizado ao longo da vida, que na verdade essa política ela foi instituída no governo Bolsonaro e consistia basicamente em separar esses alunos, né, das salas de aulas regulares e focar o processo de ensino-aprendizagem única e exclusivamente nas salas de AE, atendimento educacional especializado. Portanto, ela mais excluía do que incluía. Então, como metodologia, a gente pode classificar essa pesquisa como uma pesquisa bibliográfica, documental e de abordagem qualitativa e exploratória, do tipo estudo de caso. Os instrumentos para a geração de dados é uma entrevista semi-estruturada com os professores. Essa entrevista ainda vai acontecer com os professores de língua portuguesa ou que trabalham na sala de AE, bem como responsável pelo setor de AE, na CEMED Balsas. Também irá acontecer essa entrevista. Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento, que futuramente será a minha monografia, envolvendo leituras, análise e fichamentos de literatura acadêmica e legislação sobre o tema. A partir de todas essas etapas, né, desenvolvimento dessas etapas, será proposta uma oficina de educação inclusiva para professores de ensino fundamental 2, né, escola pública, e como objetivo é oportunizar práticas inclusivas dentro de sala de aula, fornecendo ferramentas pedagógicas para lidar com a diversidade dos alunos. A partir dos dados observados, do que foi lido, né, a gente conseguiu determinar algumas coisas. Primeiro que, sim, houve avanços, principalmente na legislação, mas é necessário ver como isso está sendo implementado. Outra coisa, que nós, professores de línguas, de português, de inglês, a gente precisa ter uma abordagem mais inclusiva no ensino de língua portuguesa. Além disso, que propostas didáticas inclusivas buscam abordar dificuldades e potencializar os alunos, as habilidades dos alunos autistas. E, além disso, a gente também quer buscar, né, a colaboração entre a teoria e a prática, fortalecida pela troca de experiências entre participantes e a coordenadora do setor de AE. Com consideração final, a gente fala que sim, houve avanço, mas ainda precisa observar a aplicação prática das coisas, né? Que como professor da lei e como futuros professores, nós devemos assegurar que esses alunos sejam incluídos e que a gente deve unir a teoria à prática na construção de ambientes escolares mais inclusivos e acolhedores. Que são minhas referências, os meus agradecimentos de início. Eu agradeço à banca examinadora pelo tempo e atenção dedicado à avaliação desse trabalho. Agradeço à professora doutora Ana Patrícia Sá Martins por sua paciência e dedicação durante a orientação. Estendo meus agradecimentos calorosos a familiares e amigos pelo apoio e constante motivação. E um agradecimento especial ao meu irmão caçula, Lucas, portador de autismo nível 1 de suporte e futuro aluno da UEMA, por sua fonte
inspiradora de força e superação. E muito obrigado, pessoal. É isso.